Stalin foi um dos ditadores mais brutais da história, responsável pela morte de muitos milhões de russos. Estima-se que ele tenha matado dezenas de milhões de pessoas, tanto diretamente com perseguições políticas, enviando para campos de concentração, através da fome, como ele fez na Ucrânia com o Holodomor, que é conhecido como genocídio ucraniano, seja por ingerência também. Então ele é uma figura histórica horrenda. Eu assisti hoje um filme chamado A Morte de Stalin, dirigido por Armando Iannucci. É um filme totalmente sarcástico. Ele aborda o período após a morte de Stalin e a luta pelo poder entre os possíveis sucessores do Stalin. Entre eles o Nikita Khrushchev, que é quem se tornou depois o primeiro-ministro da União Soviética, o Lavrentiy Beria, que era o diretor da polícia secreta na Rússia, e que tenta articular para poder tomar o controle, além de outras personalidades do Comitê Central, como o Molotov, que foi muito conhecido como diplomata, o Malenkov e o Bulganin. Então você acompanha a história desses personagens após a morte do Stalin, e é muito engraçado. Oh my God. Our General Secretary is lying in a puddle of indignity. He's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. No problem. Technically, yes, but practically... When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me. All those in favor? Carried unanimously. É uma comédia bastante sarcástica e algumas críticas feitas ao filme têm a ver com isso, né? Que você não pode fazer comédia com um período tão horrível da história russa, com tantos milhões de mortos, tantos prisioneiros, tanta gente perseguida. Mas eu acho que essa crítica não faz sentido porque há vários exemplos na história de sátiras envolvendo os ditadores. Um deles, que é um clássico do cinema, é o do Chaplin, né, o grande ditador, no qual ele tira sarro do Hitler e também do Mussolini. O filme não é tão preciso historicamente, não é um filme histórico, ele não se propõe a isso, mas há vários elementos que são fiéis à história, de uma maneira exagerada, de uma maneira pastelão, mas que representam realmente aquele período e alguns dos eventos que ocorreram nessa sucessão. Não é exatamente um filme para chorar de rir no final, mas tem boas cenas, é bastante engraçado, tem um humor bastante ácido e, para mim, eu acho que retrata muito bem esse clima de paranoia da União Soviética, principalmente durante o governo do Stalin, né, quando havia essas narrativas para aprisionar as pessoas que eram contra-revolucionárias, contra a União Soviética, que eram agentes exteriores agindo para sabotar a União Soviética. O Stalin era paranoico, ele era alguém que via inimigos em todos os lados, então às vezes assessores próximos dele eram aprisionados e mortos depois, porque ele realmente não aceitava que ninguém se destacasse, que ninguém ameaçasse o poder dele. Inclusive, algo muito conhecido na época foi a eliminação de certas pessoas da história russa. Então o que ele fazia, quando ele perseguia alguém e eliminava essa pessoa, ele apagava essa pessoa dos registros históricos russos, das fotografias. Era como se essa pessoa nunca houvesse existido na história russa. E isso ele fez com várias personalidades, fez com Trotsky, fez com outros políticos e heróis russos. Então ele apagava. Eu vou ver se encontro algumas fotos aqui para mostrar, fotos que foram apagadas, que foram manipuladas depois para apagar essas pessoas da história. Talvez o único grande herói cujo legado ele jamais tentou ameaçar foi o Lenin. Então esse realmente se tornou um símbolo da Revolução Russa e que foi usado pelo Stalin para preservar sua imagem. Logo após a morte do Stalin, os seus sucessores e os outros líderes do Comitê Russo, eles se uniram para revelar os crimes do Stalin, para revelar os crimes da administração dele e passaram a empreender severas críticas à administração anterior. Isso em grande parte foi uma medida que o Khrushchev fez para também mostrar como ele era um reformista, como ele era um liberal, como ele estava disposto a levar a União Soviética para um outro patamar adiante de liberalização, de abertura, sem os exageros, sem os absurdos, sem a paranoia, sem os crimes que ocorreram durante o governo stalinista. Então vale assistir porque é um filme muito divertido, é um filme muito engraçado, é um humor negro que aborda aspectos tão conturbados da história russa. Eu quero saber se você já viu esse filme, o que você pensou sobre ele, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!